E aí galerinha, beleza? Tudo bem? Então, meu nome é Pedro e no vídeo de hoje vamos falar sobre como fazer um intercâmbio pago. Bom, basicamente, uma das coisas principais que você deve levar em consideração quando for fazer um intercâmbio pago é a escolha da empresa. Existem diversas empresas no mercado no ramo de intercâmbio. Cada empresa tem um requisito diferente na hora de você fazer seu intercâmbio e você precisa de um bom agente de viagem. Quem é o agente de viagem? A agente de viagem é o cara que vai ser responsável para você durante o seu intercâmbio e quem vai resolver toda a sua papelada, sua documentação. E quando você estiver fazendo intercâmbio, vai ser a pessoa que vai te ajudar nos momentos que você tiver dificuldade, problema. Por exemplo, eu tive um ótimo agente de viagem e todos os problemas que eu tive eu podia resolver com o cara resolvia as coisas para mim. Mas voltando um pouco no assunto, o que vale a pena você levar em consideração quando você escolhe a sua empresa? Se essa empresa está bem no mercado, ou se ela é uma empresa que tem alguma relevância, as opções que essa empresa te dá, questão de preço e a cobrança dela, né? Por exemplo, então, dependendo do intercâmbio que você possa fazer, um dos requisitos mínimos é falar pelo menos o básico do idioma daquele local. Outra coisa que vale considerar é que tipo de intercâmbio você está fazendo. Você está fazendo intercâmbio de trabalho? Você está fazendo intercâmbio de estudo? Se é de estudo, você está fazendo que tipo de estudo? High school? Faculdade? Cursinho? Ou você vai fazer os dois? Você pode fazer intercâmbio de trabalho e estudo. Todas essas coisas você tem que levar em consideração na hora de fazer o seu intercâmbio. E isso vai influenciar muito no preço do intercâmbio, o local, o tempo que você vai ficar, onde você vai ficar. Uma pessoa chegou para mim e perguntou pelo direct no Instagram: Pedro, quanto que custa o intercâmbio? Não tem como eu te falar quanto o intercâmbio custa, porque vai depender de que tipo de intercâmbio você vai fazer. Existem muitas variantes de preço, né? Não posso dar um valor. E geralmente o preço é em dólar. Então vai depender da conversão da moeda na hora. Então é um assunto muito complexo. Você não pode chegar para mim e perguntar, não tem como te dar uma resposta direta. Esse tipo de coisa você vê com um agente de viagens. Onde você encontra esse agente de viagem? Nas empresas de intercâmbio. Existem muitas, né? A minha talvez vocês já saibam, não vou falar o nome dela aqui porque sei pagar nós. Mas basicamente você tem que pensar em processos. Primeiro processo, achar uma boa empresa. Segundo processo, achar um bom agente. Se achar um bom agente, verifica com ele valor, documentação. Depois que você conseguiu acertar tudo isso, pagar o intercâmbio e acertar a documentação, acertar tudo, vocês precisam ver documentação. A documentação é um processo longo, tá? Demora cerca de alguns meses, porque você tem que fazer vários exames médicos, tem que comprovar muita coisa, tem que comprovar renda, tem que comprovar uma caralhada de coisas que a gente pode fazer um outro vídeo específico falando sobre a documentação. Foi, Wagner? Uma caralhada? Eu tô falando igual você, foda-se. O vídeo é meu. Então assim, você precisa de uma caralhada de coisas. Então basicamente, você precisa estudar bem o local que você vai, o tempo que você vai ficar, o que você vai fazer. Sabendo essas três coisas, essas três variantes, você consegue determinar o preço e você consegue se preparar para o seu intercâmbio. Então esteja preparado para assinar uma porrada de documentos, gastar uma nota preta e aprender muito. E que vai dar um trabalhinho, né? Por exemplo, meu processo de intercâmbio eu decidi fazer um intercâmbio em janeiro. Eu fui em janeiro, eu fui fazer o intercâmbio em setembro. Foram 6 meses de documentação. Eu tive que fazer check-up médico, né? Tive que comprovar a renda dos meus pais, né? No caso eu era menor de idade. Se você é menor de idade é mais complicado, que você precisa de autorização de viagem. Então, puta rolê do caralho, é um trâmite desgraçado. Então, se você quer fazer um intercâmbio, eu recomendo que você corra atrás da documentação o mais rápido possível. Uma coisa muito importante também para se considerar na hora de você fazer seu intercâmbio pago é o budget, ou seja, o seu orçamento. O orçamento é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, você vai fazer um intercâmbio de high school, você precisa não só comprovar a renda que você tem para poder pagar o intercâmbio, como eles têm meio que uma renda mínima que eles cobram. Então, por exemplo, eu estou chutando aqui, tá, gente? Isso não são valores reais. Vamos dizer que você vai ficar 10 meses em Nanaimo e você precisa de $300 por mês para passeio. Então, por exemplo, minha mãe, ela teve que comprovar não só que ela tinha todo o dinheiro para poder pagar o meu intercâmbio, como também ela teve que provar no extrato bancário dela que ela tinha dinheiro suficiente
por exemplo, os $300 por mês, né, do total do tempo que eu fiquei lá, para eu poder passear. Então assim, minha mãe teve que comprovar que ela tinha renda, teve que comprovar que ela tinha o dinheiro já guardado. Então assim, gente, dependendo do intercâmbio que você for fazer, para você poder aproveitar bem a experiência de intercâmbio, você precisa ter um bom planejamento financeiro. Não só porque o intercâmbio em si é caro, como também você vai gastar lá, você vai querer viajar, você vai querer passear. E se você fizer com uma empresa, era obrigatório, era necessário você ter pelo menos um valor mínimo que você se gastaria por mês naquilo, né? Então, por exemplo, se eu vou ficar 10 meses, eu teria que ter o equivalente a $300 por mês para passeio, né? É o que eles dizem, porque quando você paga o intercâmbio, geralmente, né, eu fiquei com homestay. Se você ficar com homestay, que é a casa de família, você já tem 3 refeições inclusas e hospedagem, né? Mas eles falaram que eu tinha que ter pelo menos $300 por mês que fosse ficar para passeio, para viagem, para fazer essas coisinhas simples. Então o intercâmbio é uma coisa realmente complexa, é uma coisa que exige paciência, programação. Então se você está pensando em fazer um intercâmbio em algum momento, planeje bem, principalmente a parte financeira. E corra atrás das coisas com a maior antecedência possível, porque é um processo demorado. Se você quiser fazer intercâmbio, sei lá, dificilmente em um mês você consegue adiantar toda a documentação necessária.